Bem-vindos de volta ao canal The Board Father. Eu sou o Ben, e no vídeo de hoje vamos ensinar a jogar Incríveis Parques de Miss Liz. Em Incríveis Parques de Miss Liz, a personagem principal, Miss Liz, é a mais famosa e empreendedora de parques de diversão e ela está em busca de um novo investimento, o parque mais divertido do mundo. Os jogadores estão participando do concurso promovido pela Visionária e buscam, então, construir o parque que atraia a maior quantidade de visitantes dentre todos e conseguir a aprovação de Miss Liz. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras, que nós te ensinamos a montar e jogar este jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor confira o link na descrição e divirta-se. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro de projetos no centro da mesa. Cada jogador seleciona para si um tabuleiro e recebe 2 cubos, 2 fichas de compra e 2 funcionários da mesma cor, além de uma carta de auxílio. Para este vídeo, utilizaremos o lado sem as marcações especiais do tabuleiro. Separe as peças de construção de fundo cinza e organize todas as outras de acordo com o tema ou falta de cada um. Todas as peças com temas que não foram selecionados, ou seja, os parques daquela cor não foram escolhidos, devem ser retornados para a caixa. Eles não serão utilizados nesta partida. Remova aleatoriamente e sem revelar 5 peças de cada uma das pilhas de peças de construção restantes. Essas peças também devem ser retornadas para a caixa. Misture todas as peças restantes e crie 5 pilhas de 6 peças cada. Depois, posicione as peças da primeira pilha nas fileiras de valor 4 e 3 do tabuleiro de projetos, sendo 3 por fileira. Faça uma pilha com os funcionários e as fichas de compra restantes e uma com peças de rua. Crie também uma pilha com cada uma das bandeirinhas de tema de construção para cada um dos temas em jogo, mais as construções sem temas. Para preparar o baralho de planejamento, remova as cartas com temas que não estão no jogo, bem como aquelas que apresentam um número de jogadores maior do que o atual. Em seguida, embaralhe todas as cartas e entregue 2 para cada jogador. Cada um deve selecionar uma carta para manter e colocar a outra embaixo do baralho, nesta área do tabuleiro. Cada jogador recebe uma peça de rua e a entrada de seu parque, aquelas peças de construção com o fundo cinza, e devem escolher qualquer lugar que desejarem para colocá-las adjacentes. Os jogadores devem também colocar um de seus cubos no espaço 10 da trilha de renda. Por fim, o jogador que mais recentemente esteve em um parque de diversões coloca o seu cubo no espaço número 1 do trilho de ordem de turno, com o restante dos jogadores dando sequência em sentido horário. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Incríveis Parques de Miss Liz. Vamos às regras. Uma partida dura um total de 5 rodadas, cada uma com um número indefinido de turnos entre os jogadores. Em sua vez, cada jogador pode realizar uma das seguintes ações: comprar peças de construção, comprar peças de rua, contratar funcionários, comprar cartas de planejamento ou passar. Vejamos cada ação em detalhe. Comprar peças de construção.
Para comprar uma peça de construção, o jogador deve colocar a sua ficha de compra no lugar da peça e reduzir a sua renda um número de pontos igual à fileira onde a peça estava. Neste exemplo, temos a opção de comprar peças da fileira de custo 3 ou da fileira de custo 4. Depois disso, o jogador deve imediatamente posicionar a nova peça em seu tabuleiro. As únicas regras que regem o posicionamento das peças de construção e de rua são: uma peça não pode sobrescrever outra, e nenhuma peça pode passar do limite lateral de cada tabuleiro. As diferentes peças podem ser dos seguintes tipos: brinquedo, espetáculo, restaurante, loja, diretoria, área de descanso e administração. Isso pode ser identificado no canto superior esquerdo de cada peça. Embora as peças de entrada possuam um símbolo próprio, apenas uma será disponibilizada para cada jogador. Cada tipo de peça fornece um bônus diferente ao jogador. Vejamos. Brinquedo. Essas peças geram 2 pontos de renda extra na fase de renda para cada loja e restaurante adjacente a elas. Espetáculo. Ao final do jogo, para cada peça de rua adjacente a essa peça, o jogador recebe 1 ponto de felicidade. Restaurante. Caso o jogador consiga formar um dos 4 padrões com 4 peças de restaurante, ele receberá 5 pontos de renda extra durante a fase de renda e 10 pontos de felicidade ao final do jogo. Loja. O jogador recebe 1 ponto de renda extra na fase de renda, caso haja ao menos uma outra loja ao lado desta peça. Diretoria. Ao adquirir uma peça de diretoria, o jogador recebe uma ficha de compra adicional. Ao final do jogo, o jogador irá receber um número de pontos de felicidade igual a metade da quantidade de construções que ele possui, arredondado para baixo. Área de descanso. Quando esta área está ativa, o jogador pode remanejar os seus funcionários entre as suas construções a qualquer momento de seu turno. Esta área pode receber quantos funcionários o jogador quiser. Ao final do jogo, o jogador receberá 1 ponto de felicidade para cada funcionário que possuir na área de descanso. Administração. Ao ativar essa peça, o jogador recebe 2 funcionários e 2 fichas de tema à sua escolha. Essas fichas podem ser alocadas a qualquer momento do turno do jogador como uma ação livre. Elas alteram o tema da construção até o final do jogo. Comprar peças de rua. O jogador pode adquirir quantas peças de rua desejar, pagando 1 ponto de renda para cada peça. As peças adquiridas devem ser colocadas em seu parque imediatamente e, uma vez que tenham sido instaladas, o jogador não poderá mais removê-las. Contratar funcionários. O jogador pode contratar quantos funcionários desejar, pagando 1 ponto de renda para cada peça. Os novos funcionários são alocados ao lado do tabuleiro do jogador. Como uma ação gratuita, um jogador pode alocar, a qualquer momento de seu turno, um de seus funcionários em uma de suas construções. Quando uma construção possui um funcionário sobre ela e é possível traçar uma sequência de peças de rua em um caminho contínuo que conectem dita construção à entrada do parque de um jogador, ela é considerada como ativa. Comprar cartas de planejamento. O jogador pode pagar 3 pontos de renda para receber as 2 cartas do topo do baralho de planejamento. Ele deve então selecionar uma para si e devolver a outra para o fundo do baralho. Cada jogador pode ter, no máximo, 3 cartas de planejamento em sua mão. Passar. Após um jogador passar, ele está fora dessa rodada. Quando um jogador passa, ele deve posicionar o seu cubo da ordem de turno
no espaço mais à esquerda da trilha de ordem futura. Se ele for o primeiro, ele será o primeiro jogador na próxima rodada. Após todos os jogadores passarem, a rodada chega ao fim. Manutenção. Para o preparo da próxima fase, cada jogador deve recuperar os seus marcadores de compra do tabuleiro de projetos. Depois, começando pela fileira de custo 3, todas as peças são empurradas para baixo, até a fileira de custo 2. Caso haja uma peça no espaço a receber a outra peça, remova-a de jogo antes de mover a nova para aquele espaço. Em seguida, mova todas as peças da fileira de custo 4 para baixo, repetindo o mesmo processo. Depois disso, uma nova rodada tem início com o preenchimento do tabuleiro de planejamento, utilizando uma das pilhas de peças de construção. Repita o mesmo processo, colocando 3 peças na fileira de custo 4 e 3 peças na fileira de custo 3. Os jogadores devem somar a renda gerada por cada uma de suas construções ativas. Isso representa a renda que o jogador terá disponível na nova rodada. Caso não haja mais pilhas, o jogo chega ao fim e os jogadores avançam agora para a fase de pontuação. Pontuação final. Agora, os jogadores devem somar a sua pontuação no bloco de pontos que vem junto ao jogo. O critério de pontuação é: primeiro, os pontos indicados nas construções ativas e some apenas os números demonstrados. Depois, 10 pontos por uma formação concluída de restaurantes. 1 ponto de felicidade por peça de rua adjacente a um espetáculo. Em seguida, caso possua uma diretoria, o jogador deve contar quantas construções possui ao todo e dividir este número por 2. O quociente equivale ao número de pontos de felicidade que o jogador recebe por cada diretoria que possua, lembrando que este número deve ser arredondado para baixo. 1 ponto de felicidade para cada funcionário seu na área de descanso, 1 ponto de felicidade para cada construção que possua o mesmo tema que o parque e pontos por cumprir as cartas de planejamento que possua. 1 ponto para cada 5 pontos de renda restantes e os jogadores perdem 1 ponto para cada construção sem tema em seu parque. As 2 últimas linhas representam modos variantes de jogo. O jogador com a maior pontuação é declarado o vencedor. Em caso de empate, o jogador com mais peças de construção de seu próprio tema é o vencedor. Neste vídeo, ensinamos a jogar Incríveis Parques de Miss Liz, por Diego Marques. Se interessou? Deixe aqui o seu like e siga o nosso canal. Isso nos ajuda a manter o canal funcionando. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!